Você já teve a sensação de que os dias simplesmente estão passando, mas de algum jeito parece que a sua vida ficou parada? Eu quero começar essa nossa conversa fazendo uma pergunta muito sincera para você. E talvez ela seja mais importante do que possa parecer. Você sente que está realmente vivendo ou apenas passando pela vida? Pense comigo. Você acorda, cumpre horários, resolve problemas, corre atrás de responsabilidades, trabalha, paga contas, tenta dar conta de tudo, volta para casa cansado. E dormir, às vezes, já parece um privilégio. E então o outro dia começa exatamente igual. E sem você perceber, algo estranho começa a acontecer. Você continua vivendo, mas já não sente a vida da mesma forma. As coisas ainda acontecem, mas parecem perder a cor. Você continua fazendo o que precisa fazer, mas, no fundo, algo parece desconectado. O entusiasmo já não é o mesmo. A leveza desaparece, os sonhos ficam silenciosos e talvez a frase mais difícil de admitir seja: eu não sei em que momento eu comecei a apenas sobreviver. E sabe o que é mais curioso nisso tudo? Muitas vezes, quem está vivendo assim nem percebe imediatamente, porque isso não acontece de uma vez. Ninguém acorda em uma segunda-feira e pensa: pronto, a partir de hoje eu vou viver no automático. Não, isso acontece aos poucos, muito aos poucos. A vida vai ficando pesada, as cobranças aumentam, as preocupações se acumulam, as decepções chegam, as responsabilidades crescem e, sem perceber, você vai entrando num modo de sobrevivência. Você para de viver com presença e começa a viver por obrigação. Você não escolhe mais, você apenas cumpre. Cumpre horários, cumpre demandas, cumpre expectativas, cumpre funções. Mas talvez tenha deixado de cumprir algo muito importante. Você esqueceu de cuidar de si mesmo. E eu quero que você preste muita atenção nisso, porque talvez alguém nunca tenha te dito isso com clareza. Nem todo cansaço é físico. Existe um cansaço que o sono não resolve, um cansaço que as férias também não resolvem, um cansaço que até o descanso, por vezes, parece incapaz de alcançar. É o cansaço de quem ficou tempos demais distante de si mesmo. Talvez você esteja vivendo isso agora e talvez nem tenha conseguido colocar em palavras ainda. Você continua indo, continua fazendo, continua tentando, mas, no fundo, sente uma espécie de vazio difícil de ser explicado. E aqui eu preciso te dizer algo também importante. Isso não significa fraqueza. Isso não significa incompetência e muito menos significa que você perdeu o valor. Às vezes, significa apenas que você está cansado de carregar coisas demais por tempo demais. Porque existe uma diferença enorme entre estar cansado da vida e estar cansado de forma como você tem vivido. E muitas pessoas confundem isso. Elas começam a acreditar
que o problema está nelas. Talvez eu esteja ficando fraco, talvez eu seja ingrato, talvez eu esteja exagerando, mas talvez o problema não seja você. Talvez o problema seja que, sem perceber, sua vida foi virando apenas uma sequência de obrigações. E eu quero te convidar a pensar numa coisa muito séria. Quando foi a última vez que você fez algo que realmente fez sentido para você? Não estou falando de obrigação. Não estou falando de necessidade. Eu estou falando de algo que fez você se sentir vivo. Algo simples, algo genuíno, verdadeiro. Quando foi a última vez que você sentiu entusiasmo de verdade? E talvez você esteja ouvindo isso agora e pensando, mas a vida adulta é assim mesmo. Sim, certamente que sim. A vida adulta tem peso, tem responsabilidade, tem renúncia, tem dias difíceis, mas existe uma diferença entre uma vida cansativa e uma vida emocionalmente vazia. Porque uma pessoa pode estar cansada e ainda assim sentir propósito. Pode ter dificuldades e ainda assim sentir direção. Pode enfrentar desafios e ainda sentir esperança. O problema começa quando tudo parece perder sentido, porque o ser humano aguenta muita coisa, mais do que imagina, inclusive. Mas existe algo que pesa profundamente: viver sem sentido, viver sem direção, viver sem conexão consigo mesmo. E talvez seja exatamente por isso que tanta gente anda emocionalmente esgotada. Não porque seja fraca, mas porque está tentando sobreviver a dias que deixaram de fazer sentido. E eu quero te fazer uma pergunta muito honesta agora, talvez até desconfortável, mas muito necessária. Em que momento você parou de se escutar? Em que momento você começou a abandonar aquilo que era importante para você? E em que momento você começou a viver apenas para apagar incêndios? Talvez você tenha se perdido no excesso de responsabilidades. Talvez tenha sido uma dor, uma decepção, um trauma. Talvez tenha sido o medo. Talvez você simplesmente tenha ficado cansado, muito cansado. Porque às vezes a vida não nos quebra de uma vez, ela vai nos desgastando em silêncio. E esse é o tipo de desgaste que ninguém percebe. Você continua sorrindo, continua trabalhando, continua funcionando, mas por dentro parece que alguma coisa foi ficando para trás. E sabe o que me preocupa? É que muita gente se acostuma ao vazio, se acostuma ao automático, se acostuma à falta de entusiasmo e começa então a achar normal sobreviver emocionalmente. Mas eu quero te dizer algo com muita sinceridade. Você não nasceu apenas para cumprir rotina, você não nasceu apenas para suportar os próprios dias, você não nasceu apenas para existir até a próxima sexta-feira chegar. Existe algo profundamente humano dentro de nós que precisa de significado. E não estou falando de perfeição, não estou falando de uma vida extraordinária, mas eu me refiro
a significado, a buscar sentido na vida, a ter uma direção por onde caminhar, porque quando existe direção, até o esforço ganha outro peso. Pense numa pessoa que está cansada, mas construindo algo em que acredita. Pense numa pessoa que está cansada, mas que ainda assim encontra algum sentido naquilo que está fazendo. Ela continua cansada. O esforço continua existindo. As dificuldades continuam existindo, mas existe uma força diferente ali. E eu vou te contar uma coisa que aconteceu comigo ontem. Ao abastecer o meu carro, fui atendido por um rapaz no posto. Ele estava sorridente, educado, muito cordial, por sinal, mas eu percebi algo no olhar dele. Ele estava extremamente cansado. Afinal, já eram quase 9 horas da noite. Muito provavelmente ele já vinha de um dia inteiro de trabalho, contando as horas para terminar aquele expediente e finalmente ir para sua casa descansar. Mas, ainda assim, ele me atendeu muito bem, sem grosseria, sem má vontade, sem transferir o peso do próprio cansaço para quem estava ali. E aquilo me chamou muito a atenção. No final do atendimento, eu olhei para ele e disse algo mais ou menos assim: Rapaz, eu percebo que você está muito cansado, mas eu quero te parabenizar pelo seu atendimento. Mesmo cansado, você não deixou o cansaço dominar você. Você continua tratando as pessoas com respeito. Você é um guerreiro. Sabe o que mais me marcou naquele momento? O sorriso dele mudou. Parecia que alguém tinha finalmente percebido o esforço invisível que ele estava fazendo. E eu fiquei pensando depois, talvez aquele rapaz estivesse extremamente cansado, sim, mas ainda existia nele algo que o sustentava com um sorriso verdadeiro no rosto. Certamente dignidade, responsabilidade e um propósito bem definido de vencer. Ou, quem sabe, ali simplesmente existia uma pessoa com a vontade de continuar fazendo o melhor possível, apesar do peso do dia. Porque, veja, uma pessoa pode estar cansada e ainda assim continuar inteira por dentro. Agora, quando a vida perde completamente o sentido, até pequenas tarefas começam a parecer pesadas demais. Mas existe uma força diferente ali. E agora pense numa pessoa vivendo sem sentido. Até pequenas tarefas parecem insuportáveis, porque o problema nunca foi apenas o esforço, muitas vezes é a ausência de significado no esforço. E talvez aqui exista uma reflexão muito importante. Talvez recuperar o entusiasmo pela vida não comece mudando tudo. Talvez não comece largando o emprego, mudando de cidade ou reinventando completamente sua história. Talvez comece de algo muito mais simples, mas muito mais profundo. Talvez comece quando você decide voltar a olhar para si mesmo, voltar a se perguntar: o que ainda faz sentido para mim? O que me faz sentir vivo? O que parte de mim ficou esquecida no caminho? Porque, às vezes, a vida não precisa ser reconstruída por completo. Às vezes, ela precisa ser reencontrada. E isso pode começar
pequeno, muito pequeno. Uma conversa, um hábito, uma pausa, um cuidado consigo, um limite que você finalmente aprende a colocar. Uma atividade que te reconecta, um sono antigo que você parou de ouvir, uma pergunta sincera diante do espelho: eu estou vivendo a vida que faz sentido para mim? Porque existe uma coisa que eu aprendi observando as pessoas ao longo da vida. Quase ninguém perde totalmente a vontade de viver. Muitas vezes, a pessoa apenas se afastou tanto de si mesma que já não consegue se reconhecer. E talvez seja isso que esteja acontecendo. Talvez você não esteja sem força, talvez você esteja emocionalmente cansado. Talvez você não tenha perdido quem é, talvez apenas tenha se perdido um pouco pelo caminho. E perder-se no caminho não significa que não exista volta, significa apenas que chegou a hora de parar, olhar para dentro de si e decidir reencontrar a própria direção. Então, eu quero terminar essa nossa conversa te deixando uma reflexão muito sincera. Talvez o problema não seja que você perdeu o entusiasmo pela vida. Talvez seja apenas que, por tempo demais, você esteve ocupado tentando sobreviver. E quem vive apenas sobrevivendo, uma hora esquece como é realmente viver. Mas a boa notícia é que ainda existe tempo, tempo de reconstruir, tempo de se reencontrar, tempo de fazer perguntas novas, tempo de viver de um jeito que faça mais sentido, mesmo que aos poucos, mesmo que um passo de cada vez. Agora eu quero te ouvir com muita sinceridade. Você sente que está vivendo com propósito ou apenas cumprindo uma rotina? Deixa aqui nos comentários o que você pensa sobre isso, porque talvez a sua resposta possa também ajudar outras pessoas a perceberem que não estão sozinhas nesta longa estrada da vida. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.